Fala pessoal do canal, beleza? Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre as espécies de tucunarés que a gente consegue encontrar aqui no Paraná, né? A gente tem três tipos de espécies presentes aqui no Paranapanema e no Paranazão, e elas também estão presentes em muitos outros estados, né? Acho que essas três espécies de tucunaré, que é o Cyclas kelberi, o Cyclas monóculo e o Cyclas piquiti, né? Eu acho que é as três espécies mais comuns de tucunaré no Brasil, né? Só que algumas delas sofrem algumas mutações genéticas, né? Que pode muitas vezes deixar esse peixe com uma característica diferente. Eu já vi muitas pessoas aqui mesmo no Panema, acho que está pegando um tucunaré azul e na verdade está pegando um ciclas monóculos, né? Um tucunaré popoca, mas com mutação genética que a gente vai estar vendo aqui no vídeo que ele pode sofrer, tá? Então eu vou estar falando mais aí sobre as espécies que tem, essas mutações, por que elas ocorrem, como elas funcionam, tá? Pessoal, se você está gostando do conteúdo que a gente vem trazendo no canal, já segue a gente, compartilha e deixa um comentário aí, tá? Se você já pegou alguma dessas espécies que eu vou citar aqui embaixo aqui, se já pegou tucunaré com esse tipo de mutação genética, que não é muito fácil, se você pegou foi um dos sortudos, foi premiado, né? Eu até hoje já ter pegado uns três tucunarés com essa mutação genética que a gente vai ver aqui, tá bom? Então agora eu vou estar ponhando aí um slide aí para vocês verem na tela, tá? Vou ficar aqui no cantinho para a gente poder estar mostrando para você e vocês também tá vendo aí como funcionam essas mutações, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem essas 15 espécies que vocês estão vendo aí na tela, presentes aqui no Brasil, tá? Eu acho que aqui o mais famoso delas é o tucunaré açu e o tucunaré piquiti, que é o tucunaré azul, né? O pinima também ele é bem reconhecido no Brasil inteiro aí, né? E o amarelo é o que está presente em vários estados aí do Paraná, né? Dando destaque aí os dois amarelos que a gente tem, que muitas pessoas confundem, tá? Que é o Kelberi e os Cyclas monóculos, tá? Kelberi é o tucunaré amarelo e os Cyclas monóculos é o que a gente chama de tucunaré popoca, também conhecido também como tucunaré amarelo. Anatomia do tucunaré. Pessoal, quis trazer esse aqui que eu achei bem interessante, só para explicar para vocês, tá? Pessoal, a nadadeira peitoral, ela geralmente ela não recebe pigmentação. O que é pigmentação? Ela não recebe muitas vezes aquele spot, que é aquelas bolinhas, ela geralmente ela vai ser só em um tom de cor, né? Podendo ser azul, um pouco mais claro, vai depender da espécie do peixe. Agora, a nadadeira pélvica e a nadadeira anal, ela já recebe a pigmentação, podendo ser aquelas bolinhas que a gente chama de spots, né? Ou algum tipo de mancha, tá? E aqui no peixe, na anatomia dele, né, a gente pode ver que na sua cauda ele tem um olho, que é chamado de ocelo. Esse ocelo, pessoal, muitas pessoas não sabem, mas ele serve para quando o tucunaré está nadando e ele vai sofrer um ataque de algum outro predador, esse peixe fique confuso para saber qual que é, tá, a cara do peixe, qual que é a frente dele. Porque esse ocelo ele serve para imitar um olho. Então, quando o predador olha ele de trás, pode achar que está vendo a cabeça do tucunaré. Então, isso é um disfarce. Então, quando o predador for atacar a cauda do tucunaré, achando que é a sua cabeça, dá tempo do tucunaré sair e fugir. Tá? Então, isso aí foi vamos dizer assim, uma camuflagem que a natureza deu para ele poder enganar os seus predadores, tá? Então a cela ela tem essa principal função, enganar os predadores. Ela imita um olho, tá? Ela serve como essa camuflagem, tá? Muito interessante. Pessoal, aqui no Paraná a gente tem o Paranazão e tem o Paranapanema, né? Eu pesco aqui na represa de Taquarussu, na represa de Capivara, aqui um pouco para baixo também aqui no Panema aqui em São João, né? Pesco ali também. Eu, particularmente, até hoje nunca peguei um Cycla kelberi, né, ou kelbri, aqui nas represas, tá? Eu já peguei ele no Paranazão. Não vou dizer para você que essa espécie aqui não exista, tá? Talvez pode até ter o Cyclas kelberi aqui no Panema,
Mas se tem, eu mesmo nunca capturei. Deixa aí no comentário se você já capturou o Ciclas Kelvin aqui, tá? No Panema. Eu vou te explicar qual que é a diferença para você conseguir identificar entre os Ciclas monóculos e os Ciclas Kelvin, tá? Porque tem uma diferença, é pouca, mas tem uma diferença, tá? Então aqui a gente tem uma foto tirada de um aquário, onde mostra o Cicla Kelvin, né? E aqui é onde eu peguei ele, fiz a captura no Paranazão, tá? Depois disso a gente tem os ciclas monóculos, que é o tucunaré popoca, né? Tucunaré popoca aqui na represa de Itaquaruçu, ele já chegou em tamanhos expressivos, a gente tem registro, né, de capturas aí de 63, 64 centímetros. Peixe extremamente bonito, bonito mesmo, forte, tá? Então esse é um tucunaré que ele chega também a grandes tamanhos, né? Grandes medidas aí. Então, e é um tucunaré que ele tem quantidade expressiva aqui no Panema, né? Aqui a gente tem ele, tá? Coloquei ali uma foto de aquário. No aquário, geralmente ele vai ficar com uma cor um pouco mais, né, vívida, porque é uma água bem clara, tem iluminação. E ali já é a captura que foi feita aqui na represa de Itaquaruçu. E depois temos o Cicla piquiti, que é o tucunaré azul, né? O tucunaré azul ele não tem, tá? No Panema. Então você não vai encontrar essa espécie na represa de Itaquaruçu, na represa de Capivara. No Panema em si a gente não tem relatos, tá, de capturas de tucunaré azul. A gente vê sim algumas pessoas falando que capturou tucunaré azul aqui no Panema, mas é o que nem falei, é o tucunaré amarelo com uma mutação genética que dá a entender que é um tucunaré azul, mas não é. Tá? Esse tucunaré azul aqui ele só tem no Paranazão. Aqui mais perto, né, aqui mais perto para nós é no Paranazão. No Panema, tá, não há registros desse peixe, pelo menos não aqui, né? Na represa de Itaquaruçu, na represa de Capivara, nessas partes aqui de baixo também da represa, não há registro, tá? Então aqui a gente tem uma foto dele no aquário, tá? E aqui uma captura que foi feita por mim lá no Porto 18. Vocês podem ver que ele tem uma tonalidade bem bonita, um azul muito forte nas nadadeiras, tá? É um peixe extremamente bonito. Para aquário mesmo, quem gosta, é sensacional. Então aqui a gente tem as diferenças entre o Ciclas Kelvin e o monóculos, tá? Vocês podem ver que os dois ele tem um tom amarelado, tá? Só que a diferença é que o Ciclas Kelvin ele vai ter um amarelo mais vibrante, tá? Um amarelo mais puxado para um dourado, bem forte. Já o monóculos, tá? Ele tem um amarelo mais esverdeado e não é um amarelo tão vibrante. Então, quando você pegar, você vai ver que muitas vezes perto daqui do opérculo dele, tá? Ele vai ter um tom mais esverdeado ali na bochecha, tá? Então, ele tem uma mutação de cor. Tudo bem que essa cor ela pode variar conforme a tonalidade da água, tá? Mas geralmente você consegue identificar pela cor aí esse tom mais esverdeado em algumas partes, tá? Mas que nem eu falei, a mudança da água também pode mudar um pouco a tonalidade dele, tá? Outra coisa que os ciclos monóculos têm, que o Kelberry não tem, é o papo vermelho, tá? Essa mancha avermelhada ou um puxado para um laranja, que ele vai ter ao decorrer muitas vezes aqui do pérculo dele, do queixo dele aqui, em algumas outras partes do corpo, tá? O Kelberry geralmente não tem essa mancha vermelha, somente é mais vista no tucunaré popoca, tá? No ciclos monóculo. Vamos estar voltando aqui embaixo para vocês verem, ó. Aqui nessa captura, vou dar um zoom nela aqui. Vocês podem ver que aqui, tá? Na papada dele aqui, você já vê essas manchas laranjadas, vermelhas, ó, tá? Nas nadadeiras aqui também, nadadeira peitoral, na nadadeira nadal, ela já tem uma cor mais avermelhada, mais laranja, tá? Coisa, ó, vou voltar aqui pro Kelberry, coisa que o Kelberry não tem, vocês estão vendo, ó? A papada dele aqui geralmente ele é lisa, tá? As nadadeiras não tem não tem essa tonalidade de cor, tá? Então a gente vai notar, geralmente, no papo avermelhado. Mas o que acontece? Esse papo avermelhado também do tucunaré popoca, do Cicla monóculos, né? Ele também tende, conforme o peixe for ficando mais velho, a ir diminuindo. Então você consegue ver uma mancha bem grande, bem vívida nos tucunarés mais jovens, né? Nos tucunarés aí que estão
mais na flor da idade, que chama até a atenção para poder acasalar e tudo certinho. Nos tucunarés mais velhos, mais grandes, né, essa mancha ela é bem reduzida. Muitas vezes você vai ver uma manchinha aqui, uma manchinha ali, tá? Então, conforme ele vai ficando bem velho, a tendência é ir dando uma desaparecida. E uma coisa também que pode ser usada, e essa daqui eu acho, na minha opinião, que é a principal, tá? São os spots. O que são os spots? São, né, as bolinhas que o peixe tem. Você pode notar aqui que é visível que nos ciclos monóculos, as nadadeiras, tanto peitoral quanto anal, elas são totalmente lisas. Eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Elas são lisas, tá? Enquanto no tucunaré Kelby, essas bolinhas, né, elas são visíveis, tanto na nadadeira peitoral quanto na nadadeira anal, né? Isso aí mesmo foi o próprio biólogo que falou, né, que trouxe o Cichlids kelbri para o Brasil. Ele falou que uma das principais diferenças entre essas duas espécies, e para você poder conhecer, ele chamou de spot, né, essas bolinhas, seriam os spots que ele teria tanto na nadadeira pélvica quanto na nadadeira anal, né? Então a gente pode, ó, vou diminuir o zoom, vocês podem ver que é visível a diferença, tá? Na nadadeira desses dois peixes. Enquanto nos ciclos monóculos ali a gente vê uma nadadeira mais puxada para um tom de laranja, avermelhada, mas elas são lisas, você não vê essas bolinhas, tá? Já no Cichlids kelbri são visíveis, tá? Muita bolinha, muito spot nessas pintinhas aí, ó, ela tem muitas, tá? Vamos voltar aqui na captura que foi feita, ó, nos ciclos monóculos aqui, tá? Que eu fiz, vocês podem ver que nas nadadeiras elas são lisas, são essas cores mais laranjadas, né? Mas elas são lisas. E no tucunaré aqui no Cichlids kelbri, que a gente fez uma captura, como isso aqui era um peixe que eu peguei era pequeno ainda, não estava tão expressiva essa coloração dele, mas você pode notar que ali na nadadeira, ó, vou dar um zoom para vocês verem, ó. Vocês podem ver que tanto na nadadeira pélvica quanto na nadadeira anal, há ali já as pintas, tá? Já começou a ter as pintas, os spots, né? Então, essa é a principal diferenciamento que você pode fazer entre essas duas espécies, tá? Uma coisa importante também de ser destacado é que o tucunaré, muitas vezes a gente fala tucunaré paca, eu peguei um tucunaré paca. Tucunaré paca, pessoal, ele não existe. Essa coloração paca, ela há em todas as espécies de tucunaré. E geralmente eles recebem essa mutação, né, em uma determinada fase da vida dele, da vida juvenil para a adolescência. Então, quando ele está ali se desenvolvendo, ele vai receber essas pintinhas no corpo dele, que a gente chama de paca, né? Então, que nem foi escrito aqui, ó, muitos pescadores confundem e pensam que paca é uma espécie de tucunaré, mas não é. É apenas um padrão de cor que muda com o tempo ou ambiente, tá? Então, geralmente, nos tucunarés mais velhos, a gente já não vê, né, essa cor paca, tá? Aqui a gente tem 3 espécies, ó, a primeira aqui de cima que a gente tem um tucunaré açu, né, um Cichlids temensis, o de baixo tucunaré azul, e aqui a gente tem um tucunaré popoca. Importante falar que muitas vezes a gente pode pegar um popoca, né, tucunaré popoca, e por causa dessas pintas, né, achar que é um kelbri. Mas vocês podem ver que aqui nessa imagem, vou até aproximar para vocês, a gente tem essas pintas no corpo dele inteirinho, bem forte. Aqui na nadadeira de trás, aqui no ocelo, também tem essas pintas, né? Mas vocês podem ver que tanto a nadadeira pélvica quanto a nadadeira anal, elas são lisas, tá? Esse peixe aqui, inclusive, na nadadeira anal, ele tem um pouquinho de pinta ali, mas você pode ver que em sua grande maioria ela é lisa, tá? Lisa e puxada para esse tom mais avermelhado, mais laranja, tá? Então, mesmo se a gente pegar um tucunaré popoca, né, um tucunarézinho, um Cichlids monóculos, e ele tiver com essa pigmentação paca bem forte, a gente ainda consegue perceber a diferença pela tonalidade das nadadeiras, que elas vão ser mais avermelhadas, né? Mais puxado para um laranja. Na papada, que também é visível, ver que é uma papada mais avermelhada. E vocês podem ver que ela não tem uma quantidade significativa de pinta, de spot, diferente do Cichlids, aqui, ó, diferente do Cichlids kelbri, que é uma quantidade expressiva, na nadadeira inteira, é cheia, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, para poder diferenciar essas duas espécies. E quando você pegar um tucunaré que ele tiver com várias pintas no corpo que nem tá,
Então você pegou um tucunaré que ele vai ter ali o seu gênero, né? Ele vai ser um piquiti, vai ser um monóculos, vai ser um kelviri, vai ser um açu, né? O ciclastemensis, pode ser o pinima. Essa coloração paca é só um estado da vida do tucunaré. Quer dizer que ele está tramitando da sua vida juvenil para uma vida adolescente, adulta, tá? Então muitas vezes ele recebe essa coloração paca. Mas lembrando, não é uma espécie de tucunaré, tá? Agora aqui a gente chega nas mutações genéticas, tá? No tucunaré, eu acho que em vários peixes também, a gente pode ter 3 mutações genéticas, né? A gente pode ter o albino, o leucístico e o axântico, tá? O que é isso? São mutações que fazem com que o tucunaré perca alguma pigmentação no seu corpo. Por exemplo, o axântico, ele vai perder os xantóforos, né, que é a pigmentação amarela. Já o leucístico e o albino, ele vai perder essa coloração escura, né, essa coloração preta. Como que a gente pode diferenciar, né? Primeiramente, o tucunaré albino e o tucunaré leucístico, eles são 2 tucunarés que eles podem ter ausência total do pigmento preto no seu corpo, tá? Então, a gente pode considerar um tucunaré albino ou leucístico, tanto um tucunaré que ele tem um corpo dele amarelado, um amarelado bem clarinho, né, um rosado, um branco, tá? Como a gente viu aqui, ó, esse tucunaré leucístico, tá? Ele tem metade do corpo dele aqui, ele é puxado para esse amarelo clarinho e o dorso dele tá ali branco. Então esse tucunaré ele poderia ser facilmente considerado um tucunaré albino. Por que que ele não é? Eu vou aproximar aqui para vocês. Vocês podem ver que dentro do olho dele, a íris do olho dele é preta. Então isso quer dizer que mesmo pouquíssimo pigmento preto, tá? Ele ainda tem, tá? Então, já o albino, ele é a ausência de 100% da pigmentação preta, seja no corpo ou até mesmo na íris do olho, tá? Então, esse tucunaré aqui, mesmo ele parecendo um tucunaré albino, ele não é considerado albino pela íris, ter uma pigmentação negra, uma pigmentação preta, tá? Então, ele é considerado um tucunaré leucístico, tá? E nisso daqui a gente pode achar tucunarés parecidos com esse, que tem na internet, acho que é parecido com esse que tinha uma mancha preta no seu dorso. Então, todos os tucunarés que eles tiverem, tá? Esse tom de cor branco, um amarelo bem clarinho, essa mutação genética puxada para o albino, mas ele tiver alguma manchinha preta no corpo, no dorso, na cauda, ou mesmo dentro do olho dele for preto, ele não é caracterizado um tucunaré albino, e sim um tucunaré leucístico, tá? Já o albino, aqui ó, vou aproximar para vocês, ele é a ausência total do pigmento preto, tá? Então você pode ver que dentro do olho dele, ó, vou dar um zoom aqui, ó, dentro do olho dele é um olho vermelho, tá? Fica visível os vasos sanguíneos que tem dentro da íris do peixe. Então é isso que vai fazer a gente diferenciar um tucunaré albino para um tucunaré leucístico, tá? Aqui, se eu pegasse o olho do tucunaré albino que está presente nessa foto e colocasse aqui nesse tucunaré leucístico, esse tucunaré leucístico ele viraria um albino, tá? Porque essa tonalidade que ele tem aqui já se caracteriza como um albino, né? Ele não tem pigmentação preta no corpo, tá? Apenas o olho dele aí contém um pouco de pigmentação e por isso que ele não vai ser o albino, tá? E aqui uma mutação que a gente encontra, é raro, né? Mas a gente encontra aqui no Panema, eu acho que em outros lugares também, é o tucunaré axântico, tá? Esse tucunaré axântico, ele não possui os amarelos, ele não possui essa pigmentação amarela, né? A coloração dele tende a ficar escura, negro ou cinza, um cinza também, né, mais forte, né? Então ele tem ausência total de pigmentos amarelos, dourados. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa, vou dar até um zoom nele aqui, ó. Muitas vezes as pessoas pegam o tucunaré com essa mutação de axantismo, né, o axântico, achando que é um tucunaré azul, tá? Eu já vi vídeos mesmo aqui no Panema das pessoas, ó, pegamos um azul aqui, levanta o peixe, não é um tucunaré azul, é um tucunaré com essa mutação genética, né, o axantismo, é um tucunaré axântico, tá? Parabéns, você pegou um tucunaré que é muito difícil de capturar aqui no Panema. Essa mutação genética aqui é uma mutação muitas vezes difícil de se ver, né?
mas ele ainda continua sendo, se ele pegou aqui no Panema, vai continuar sendo um Cyclas monóculos, mas com uma mutação de achantismo, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, ó, algumas capturas, tá, que foram feitas aqui no Panema, tá? Ó, capturas do Cyclas monóculos exântico, tá? Essa primeira aqui que está em maior aqui, foi eu que fiz a captura, tá? Esse peixe mediu 42 centímetros. Você pode ver que ele tem um tom todo acinzentado, tá? O ocelo na cauda dele ali tem uma tonalidade branca bem forte, tá? E o olho dele, vou até aproximar para vocês, é um olho negro bem bonito. Então ele tem a ausência total da pigmentação amarela ou dourada no corpo, tá? Esse outro aqui foi um colega que fez a captura, você pode ver também que até ali na bochecha ali do rosto dele ali, ele tem um azul, né? Muitas vezes ali, uma tonalidade um pouco azul, e ele tem um cinza bem forte. Esse peixe dentro d'água, pessoal, as nadadeiras dele aqui, ó, as de cima, tanto as nadadeiras pélvica, anal, dentro d'água, ela fica quase com uma tonalidade de azul, porque ela não tem a pigmentação amarela, né? Então ela vai ficar com cinza puxado para o azulzinho. Então muitas vezes você olha esse peixe dentro d'água, corpo cinza, com essas linhas, essas faixas, e com as nadadeiras puxado por um tom azulado, você vai achar que é um tucunaré azul, né? Mas na verdade não é, você pega um tucunaré que ele tem uma mutação genética, né? Aqui no Panema mesmo, a gente chama esses tucunarés de monocinza, né? É muito comum se ver falando esse nome. Ah, monocinza, monocinza, monocinza. Eu já vi o monoprata, o povo chamando de monoprata, tá? Então, monocinza, monoprata, mas o nome mesmo, né, dessa mutação genética é achântico, né? A mutação achantismo. Então, é um Cyclas monóculos achântico, tá? Quando você captura, parabéns, você pegou um tucunaré com uma mutação genética, que, diga-se de passagem, não é muito fácil pegar, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero ter esclarecido as principais dúvidas aí, né? Entre a diferença entre o Cyclas kelbri e o Cyclas monóculos, né? Essas mutações genéticas que a gente vê no tucunaré, né? Então, se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, né? Comenta também se você já fez alguma captura de algum tucunaré com essa mutação genética, tá? E compartilha também esse vídeo aí com os amigos também para agregar informações. Beleza, pessoal? Fique com Deus, valeu, tchau, tchau!